Mais uma vez eu queria dar boas-vindas a você que está nos visitando nessa noite, dizer que é uma alegria enorme para nós ter a presença de cada um de vocês aqui. Não vá embora sem passar ali no balcão de conexão, que a Igreja do Redentor tem um presente para você que está aqui pela primeira vez, nos visitando nessa noite. Amém? Você pode se assentar. Ainda tem alguns lugares aqui, tá? Tem mais gente chegando ali. Isso. Essa noite é uma noite de batismo, uma noite de festa para a nossa igreja, dia que nós celebramos a recepção de novos irmãos que estão professando, que irão professar publicamente a sua fé. Então, é um dos momentos mais importantes na vida da igreja. Então, a gente está muito feliz com essa noite, com tudo que o Senhor tem para nós nessa celebração. Nós estamos felizes também porque estamos encerrando uma série de mensagens no livro de Gálatas, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Então, estamos há alguns meses falando sobre esse texto da palavra de Deus. No meio dessa série, no final dessa série, melhor dizendo, nós fizemos uma série só sobre o fruto do Espírito ali no final de Gálatas, no capítulo 5. E agora a gente está encerrando essa série que falou tanto aos nossos corações, não só aos domingos, mas também através dos grupos pequenos, semana após semana. Então, nós louvamos a Deus por essa oportunidade de poder aprender a palavra dele. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas 6, a partir do versículo 11. Gálatas 6, 11. A palavra de Deus diz assim: vejam com letras grandes, escrevi a vocês de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar. E agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixaram circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão, para que eles possam gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andaram em conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto mais a ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Vamos orar? Deus Santo, nós te louvamos pela tua bendita palavra, Senhor Deus. Pela Bíblia, que é a tua palavra, e quando ela é lida, quando ela é pregada, Senhor Deus, ela transmite aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós cremos na Bíblia como palavra de Deus. Nós cremos que ela é inerrante. Cremos, Senhor Deus, que ela é eficaz. Cremos, Senhor Deus, que ela é suficiente para nos instruir, para nos exortar. Que ela é suficiente, Senhor, para trazer para nós aquilo que nós precisamos, Senhor Deus, de entendimento, para compreender, Senhor Deus, da tua graça, da tua perfeita vontade para cada um de nós. Então não deixe que a gente venha estar distraído com qualquer outra coisa, mas que estejamos inteiros ouvindo a tua voz, estejamos inteiros conectados com aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Esse é o texto onde o apóstolo Paulo ele encerra a carta que ele escreveu ali à igreja da Galácia. E é interessante que a temática principal, o tema principal da carta aos Gálatas
é o legalismo, o combate ao legalismo. Aquela igreja, mesmo no seu início, ela já estava sendo influenciada, estava sofrendo ameaças de falsos mestres que pregavam a obediência da lei judaica, especialmente a circuncisão, como necessário para a justificação, para a salvação daqueles irmãos. E o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta com profunda preocupação e se dirige àqueles irmãos falando sobre a suficiência de Cristo, a suficiência da cruz, a suficiência do sacrifício de Jesus. E essa carta é uma carta para uma igreja que vivia sofrendo uma pressão. E todos nós sofremos pressões. Vivemos em um mundo de pressões culturais constantes, que tentam nos obrigar a uma acomodação, a uma cultura que, por vezes, é contrária ao Evangelho. Vivemos pressões, às vezes, familiares, pressões no ambiente de trabalho. Mas nós vemos aqui no texto da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas que existia também uma pressão religiosa sobre a vida daqueles irmãos. E essa ameaça pode ser para mim e para você nos dias de hoje também. Essas pressões, elas podem se manifestar de diferentes maneiras. Em cada tempo da história, essas pressões, elas podem se manifestar de forma diferente, mas com o mesmo objetivo: tirar o nosso foco daquilo que é mais importante, da cruz de Cristo, de gloriar-se na cruz do nosso Salvador bendito. E é interessante porque aqui a pressão religiosa que aqueles irmãos sofriam não eram pressões ruins por si só. O problema era a motivação, o porquê se circuncidar. E muitas vezes isso acontece conosco também. Sofremos pressões que, mesmo não sendo pecaminosas, talvez até obras boas, mas que se tornam mais porque têm um objetivo de ser um meio de ostentação por parte daqueles que aderem a essas pressões, que cedem a essas pressões. Às vezes, por medo da perseguição, nós cedemos à pressão cultural para sermos bem aceitos em determinado segmento da sociedade. Às vezes somos pressionados a aderir a determinadas práticas com meio de nos ostentarmos a partir dessas práticas, que podem até ser boas, mas que no final acabam escondendo a nossa identidade em Cristo. Com os Gálatas acontecia exatamente isso. Existia ali uma perseguição por parte dos judeus, por aqueles que se convertiam ao Evangelho. E para serem bem aceitos por eles, uma acomodação, o ceder à observância, à obediência da lei, eliminaria o risco de perseguição. Tiraria deles o perigo de serem perseguidos. Ao longo da história, muitos têm cedido a essas pressões, também para evitar perseguições. O apóstolo Paulo, aqui em Gálatas 6, nos chama a rejeitar essas tentações e nos gloriar exclusivamente na cruz de Cristo. E é interessante porque no primeiro século, o ápice da humilhação era a crucificação. Jesus Cristo, ele não simplesmente morreu de forma injusta. Ele morreu de forma injusta por um meio extremamente humilhante, o ápice da humilhação. A crucificação era reservada para os piores criminosos. E ninguém jamais pensaria em se orgulhar de algo tão terrível como o apóstolo Paulo fala. Só que no versículo 14 que nós lemos, ele nos surpreende dizendo:
mas longe de mim gloriar-me, a não ser da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui está nos ensinando que para o cristão o maior motivo de glória não é qualquer tipo de realização pessoal, mas o sacrifício de Cristo. Isso inclui resistir às pressões externas. Pressões essas que nos tentam a esconder a cruz de Cristo, ter a aprovação de um determinado grupo, ao invés de se gloriar na obra de Jesus. Assim como Paulo escreveu, e ele diz que escreveu com letras grandes para enfatizar a importância dessa mensagem para a igreja da Galácia, nós também devemos centrar a nossa vida na cruz. Para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que foram salvos por Jesus, a cruz de Cristo deve ser um único motivo verdadeiro de glória. Por isso, nesse sermão, eu gostaria de explorar junto com vocês o que significa viver uma vida gloriando-se na cruz, uma vida centrada na cruz de Cristo, rejeitando o orgulho que tenta nos dominar e exaltando a Cristo através da nossa vida. Dos versículos 12 a 13, nós podemos ver o apóstolo Paulo nos apontando uma primeira verdade, que uma vida centrada na cruz é uma vida humilde e não orgulhosa. Uma vida centrada na cruz é humilde e não orgulhosa. No versículo 12, Paulo menciona que aqueles que tentavam obrigar os gálatas a se circuncidarem para evitar perseguições, eles faziam essa pressão para que eles estivessem em conformidade com os costumes judaicos daquele tempo. E esse é um exemplo clássico de como os seres humanos, ao longo da história, têm cedido a pressões culturais para evitar perseguição. Observe, a circuncisão em si, por si só, não era pecaminosa, não era problemática. A grande questão era a motivação. Era a motivação pelo qual aqueles homens estavam pressionando os gálatas e porque muitos da igreja da Galácia estavam cedendo a essa pressão. A cultura judaica, por si só, não era pecaminosa. O problema surge quando essas práticas começam a se tornar objetos de ostentação e aprovação diante dos homens, ao invés de serem uma forma de honrar a Deus. Da mesma forma, em nosso tempo, nós também enfrentamos pressões culturais, uma acomodação por vezes pecaminosa com o mundo, mas também outras pressões que são boas ações, se assim a gente pode dizer, mas que, feitas com a motivação errada, elas só têm um único objetivo: esconder a Cristo, a obra de Cristo em nós. Quando qualquer boa ação ela é praticada a fim de ostentação naquilo que eu faço, por mais que aquela ação seja boa, por mais que aquela obra seja boa, ela está, de alguma forma, escondendo a cruz de Cristo, porque eu estou me gloriando naquilo que eu faço e não naquilo que Cristo fez por mim. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo denunciando aqueles que buscavam a aprovação dos homens e não de Deus. A igreja de Cristo não precisava, na nova aliança, aderir a tais práticas. Mas ainda assim existiam aqueles irmãos que estavam sendo pressionados e estavam cedendo a essa pressão. E essa pressão, essa história, ela deve nos levar a gente se perguntar: quais as pressões que nós estamos cedendo para evitarmos sermos perseguidos, ou pressões que estamos cedendo para sermos simplesmente aceitos por um determinado grupo que nós queremos ser aceitos?
Estamos escondendo a cruz atrás de uma fachada de realizações pessoais ou de boas obras para manter uma imagem respeitável diante de um determinado grupo de pessoas. Observe, essa pressão, de alguma forma, ela vem do mundo. Isso, por vezes, para nós é explícito. Como o mundo tenta pressionar a igreja a uma acomodação cultural, a um sistema de valores que, por vezes, vai contrariar a sua própria palavra, a palavra de Deus. Mas nós vemos aqui que o problema dos Gálatas nos aponta algo ainda maior. Uma pressão que pode vir dentro de um círculo religioso. No versículo 13, Paulo vai além e denuncia o orgulho daqueles que usam as suas realizações pessoais para se exaltar. Eles queriam parecer mais espirituais, construindo assim uma imagem superior diante dos homens e se orgulhar naquilo que eles faziam, por serem fiéis, obedientes a determinada lei. E isso pode se manifestar de formas diferentes. Por exemplo, às vezes o conhecimento teológico que acumulamos pode se tornar uma forma de orgulho. Observe, às vezes o conhecimento teológico pode se tornar para nós uma forma de orgulho. Você não está numa igreja que não valoriza o conhecimento teológico. Muito pelo contrário, nós temos EBD, os pastores para serem ordenados aqui precisam ser aptos a ensinar, têm uma formação. Mas quando a teologia fica só na sua mente e não desce para o seu coração, o potencial disso trazer para você um orgulho espiritual é enorme. A verdadeira boa teologia deve descer para o coração e fazer de você uma pessoa mais humilde, mais piedosa e jamais orgulhosa. Porque é um contrassenso o conhecimento de Deus transformar alguém em orgulhoso, uma vez que a expressão visível de Deus, como nós cantamos aqui na canção que canta Colossenses, como nós fizemos aqui, a expressão de Deus em Jesus Cristo foi de alguém servo, humilde, manso. O conhecimento teológico deve ser um caminho para a humildade, um caminho para a piedade. Quanto mais estudamos a palavra de Deus, mais devemos nos tornar humildes, pois entendemos o quanto nós dependemos da graça de Deus. Conversando sobre esse texto na terça-feira, o pastor André, ele lembrou de uma citação do John Piper em seu livro Deus Deseja que Todos Sejam Salvos. Nesse livro, ele diz que o conhecimento sem amor é ostentação. Aqueles que impunham a lei aos Gálatas, o texto diz que eles obrigavam, mas eles mesmos não eram capazes de obedecer completamente à lei. O Evangelho nos ensina que a nossa obediência, ela não é um meio para a salvação, mas a nossa confiança naquele que obedeceu por nós é o meio para a salvação. Isso não significa que o fato de sermos salvos através da obediência de Cristo deve nos levar a uma vida de desobediência, uma vida licenciosa. Quando nós confiamos na obediência de Cristo, em resposta a essa obediência, nós obedecemos alegremente e humildemente a graça de Deus, mas nunca usamos essa obediência como objeto de ostentação. E aqui nós observamos que no coração do legalismo está o orgulho, que se desdobra na ostentação das realizações pessoais, que podem até ser boas, essas obras, essas observâncias, essas práticas, mas que de alguma forma essa obediência é um instrumento também para o orgulhoso de contraste com aqueles que falham exatamente naquela área que ele obedece. É um objeto de orgulho, sobretudo para se contrastar com aqueles que não conseguem obedecer exatamente naquela área que o legalista se orgulha. Pior, às vezes,
ele se compara, ele cria em si uma regra porque ele obedece ou ele faz determinada coisa. E condena o outro que não consegue ou que não obedece o que ele tanto se orgulha, não porque o outro está desobedecendo a Deus naquele princípio, mas porque não obedece da mesma maneira que ele obedece, da forma como ele entende que obedecer aquele mandamento de Deus é um único para se observar exatamente o que Deus exige de nós naquela determinada área. O orgulho disfarça os pecados do orgulhoso, porque por mais que você se orgulhe, por ser muito rigoroso e fiel em determinada área, saiba, a sua obediência sempre será imperfeita. Aqueles que obrigavam a circuncisão, todos eles eram circuncidados. Mas Paulo diz, mas nem eles observam a lei, porque em algum outro ponto da lei, eles também já pecaram. Pastor Burke Parsons, ele tem uma frase muito interessante. Eu quero odiar mais os meus pecados do que os pecados dos outros que pecam diferente de mim. Por vezes nós agimos assim. A mentalidade legalista funciona de forma oposta a essa citação do pastor Burke Parsons. Se orgulhe naquilo que você faz de bom. Simplesmente abstraia os seus pecados e use o seu orgulho naquilo que você obedece para demonstrar um ódio por aqueles que pecam naquilo que você acerta. Mas você se esquece de odiar o pecado que você comete. Como se a lei de Deus, a vontade de Deus, se resumisse simplesmente aquelas questões que você tem, de alguma forma, observado, que você tem obedecido ao Senhor. Como cristãos, todos nós somos tentados a ceder pressões que nos fazem esconder a nossa verdadeira fé, que é a confiança firme, a confiança segura em Cristo Jesus. Temos boas ações que servem mais para ostentar diante dos homens, para nós nos ostentarmos diante dos homens e nos acomodar a um determinado grupo, sermos aceitos a um determinado grupo, do que a glorificar a Deus. Às vezes, essa pressão vem de fora. E nós estamos cedendo a essas pressões, a fim de esconder a cruz de Cristo, não ser perseguido, não ser aceito. Um exemplo atual pode ser a forma como buscamos a aprovação, por exemplo, na nossa vida acadêmica, no trabalho, ou até mesmo em círculos religiosos, determinados círculos. Ao invés de honrarmos a Deus com as nossas ações, queremos parecer mais espirituais, mais inteligentes, mais relevantes de todos que estão ao nosso redor. Nós gostamos de nos sentirmos superiores. Porém, quando nós agimos assim, estamos alimentando o orgulho que nos distancia da verdadeira humildade que a cruz de Cristo nos ensina. Paulo faz uma declaração radical em Gálatas 6,14. Quando ele diz, longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos leva a uma segunda lição que esse texto nos traz. Uma vida centrada na cruz se gloria na cruz, não em si mesmo. Paulo faz uma declaração muito forte ao dizer isso. Ele usa a expressão mais forte possível para enfatizar que jamais se gloriaria em qualquer outra coisa a não ser a cruz de Cristo. Isso deve nos levar a refletir sobre como, em nossa vida, nós estamos buscando a glória em outras coisas, sejam realizações pessoais, status sociais, ou até mesmo através de uma prática religiosa específica. Em meio a um mundo que valoriza o sucesso, o reconhecimento, a realização, onde as pessoas são valorizadas pela quantidade de seguidores que elas têm nas redes sociais, a cruz de Cristo nos traz uma lição oposta. Jesus não foi exaltado aos olhos do mundo.
a pessoa mais importante da história, o único que não falhou, o único que não pecou, o único que não fez o mal, não teve o reconhecimento, o seu prêmio, o seu pódio foi uma cruz. A sua coroa foi uma coroa de espinhos. Ele suportou, ele colheu nessa vida o que havia de mais humilhante no seu tempo. Isso deve nos levar a refletir quais são as coisas que nós usamos hoje como fonte de vanglória nos nossos dias. Precisamos entender o que significa na prática se gloriar somente na cruz de Cristo. Isso vai nos ajudar não a nos contentarmos diante do fracasso, mas também sabermos lidar melhor com os nossos sucessos, sem nos tornarmos orgulhosos, arrogantes. Paulo enfatiza que devemos rejeitar qualquer tentativa de construir uma imagem espiritual superior, uma identidade baseada em realizações externas. A cruz é o lugar onde a nossa verdadeira identidade é formada. Ela nos liberta da busca pela aprovação dos homens. Em Mateus 23, de 4 a 5, Jesus ele critica os fariseus por amarrarem fardos pesados sobre os outros e fazerem suas boas obras para serem vistos e admirados pelos homens. Esse é o mesmo espírito que Paulo denuncia em Gálatas. A mesma denúncia que Jesus faz em Mateus 23, 4 e 5. Legalismo e licenciosidade, embora pareçam coisas completamente opostas, são dois lados de uma mesma moeda. Ambos buscam agradar alguém. Seja a si mesmo, construindo uma imagem de uma pessoa de bem para ser admirado pelos outros, ou seja, através da licenciosidade, buscando agradar os seus próprios prazeres. Ambos buscam agradar alguém. E esse alguém é si mesmo, é o próprio umbigo. É a aprovação humana, a aprovação de um grupo social, para ser aceito em determinada comunidade religiosa. Eu preciso observar tal coisa, eu preciso ter tal prática. Para ser aceito na minha escola, eu preciso ter uma vida onde não há testemunho cristão. A aprovação do outro, buscando a satisfação pessoal e não glorificar a Deus, não se satisfazer em Deus. A cruz nos liberta dessa busca por aprovação, nos chamando a uma vida de humildade e obediência a Deus, buscando, sim, agradar e glorificar a Deus através da nossa vida. Gloriar-se na cruz e não em si mesmo é um chamado a renunciar qualquer forma de autossuficiência, qualquer forma de autoexaltação. Em um mundo onde a imagem é supervalorizada, onde o desempenho e as realizações são supervalorizados, somos tentados a medir o nosso valor pela nossa aparência, pelas nossas conquistas, pelo nosso sucesso profissional, ou até mesmo através de práticas religiosas. Mas Paulo nos lembra que tudo isso é vazio comparado à cruz de Cristo. Gloriar-se na cruz significa que a nossa maior fonte de identidade e valor não está nas nossas realizações, mas na obra de Jesus. Nossa tentação é fazer dos nossos talentos e esforços uma plataforma para buscar reconhecimento e aprovação dos outros. Muitas vezes, nossas boas obras, nosso conhecimento e até o nosso envolvimento com o ministério podem se tornar maneiras de construir uma imagem de nós mesmos. Mas esse texto nos chama a uma reflexão mais profunda. A gente perguntar para nós mesmos, em que áreas da nossa vida nós temos buscado a glória pessoal? Isso pode incluir desde o sucesso no trabalho, ser reconhecido como um profissional de sucesso,
ou até mesmo pelo desejo de ser visto como uma pessoa mais espiritual ou admirável pelos outros. Como seria viver uma vida em que Cristo, e não as suas realizações pessoais, são a sua maior fonte de glória? Como você lidaria com isso? Onde, apesar do insucesso ou apesar do sucesso, a sua maior realização pessoal, a sua maior fonte de glória é a cruz, e não nada que você possui. Esse texto é um convite para eu e você examinarmos as nossas motivações para tudo aquilo que nós fazemos. Inclusive quando nós agimos com bondade, quando nós nos envolvemos com a igreja, quando nós compartilhamos as nossas conquistas. Você está fazendo isso para glorificar a Deus ou para atrair a atenção para si mesmo? Nós precisamos escolher áreas específicas da nossa vida que nós estamos buscando reconhecimento e aprovação humana, com sinceridade, com humildade, seja no trabalho, nos relacionamentos, ou até no serviço ministerial. Peça a Deus para te ajudar a transferir a glória que você busca para a cruz de Cristo. Pode ser uma meta pessoal de sucesso que tem ganhado a maior importância do seu coração. Talvez é até mesmo aquilo que você tem feito na igreja. Mas você tem feito isso não para glorificar a Deus, mas para conseguir algum tipo de destaque. Às vezes você tem buscado atenção para receber uma validação nas redes sociais. E isso tem consumido o teu coração, tem sido a sua maior paixão. Mas uma forma prática de começar a mudar a perspectiva é começar por um desafio de gratidão. É o que eu gostaria de te desafiar nessa noite. Todos os dias, reflita sobre o que Cristo fez por você na cruz. Lembre-se do Evangelho. Quando você se lembrar que você é pecador, que você era incapaz de se achegar a Deus, que você era incapaz, a partir das suas obras, ser salvo dos seus pecados e da condenação eterna, mas Cristo, que viveu a vida perfeita que eu e você não podemos viver, morreu em nosso lugar. Aquele que, como nós falamos na semana passada, só semeou no Espírito e recebeu a condenação para que nós recebêssemos a vida eterna. A única coisa que vai nos restar é gratidão. Ao invés de você focar demais em você mesmo, naquilo que você tem, naquilo que você quer conquistar, lembre-se do Evangelho todos os dias. Se você fizer isso, você vai se lembrar que a cruz é o verdadeiro centro da vida de todos aqueles que foram salvos por Deus. E sendo isso, a cruz é a única fonte legítima de glória para quem teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Ao nos gloriarmos em nossa sabedoria, nossas habilidades, ou até mesmo na nossa prática religiosa, nós podemos nos afastar do verdadeiro Evangelho, que nos chama a sermos humildes. Esse texto nos chama a viver uma vida que reflete o sacrifício de Jesus, onde a nossa confiança não está em nós mesmos, mas na graça que recebemos através da cruz. A terceira e última lição que esse texto nos traz é que uma vida centrada na cruz valoriza Cristo, não o mundo. Paulo continua em Gálatas 6,14, dizendo que por meio da cruz ele está crucificado para o mundo. E o mundo está crucificado para mim. A cruz não apenas nos salva, mas também transforma completamente as nossas relações com tudo que é transitório. Por isso, uma vida centrada na cruz valoriza Cristo e não o mundo. O mundo aqui, ele está representa esse sistema de valores corrompido que despreza o Senhor. Um sistema de valores que está
totalmente em oposição a Deus. Para Paulo, a cruz matou a sua antiga relação com o mundo, a forma como ele enxergava todas as coisas. Ele já não é mais atraído pelas ofertas ou as ilusões transitórias desse mundo. Ao invés disso, agora ele se gloria em Cristo acima de qualquer outra coisa que ele venha conquistar nesse mundo. E como cristãos, eu e você também somos chamados a valorizar Cristo acima do mundo. Isso significa resistir à tentação de encontrar o nosso valor em qualquer coisa que esse mundo possa oferecer, seja riqueza, status, poder ou até mesmo os prazeres. Essas coisas perdem o seu fascínio quando nós olhamos para a cruz e entendemos o sacrifício de Jesus Cristo por nós. A cruz nos chama a uma nova forma de viver, onde Cristo é o tesouro supremo. O mundo vai sempre perder o seu domínio, a sua fascinação para nós. Nós podemos entender isso de forma prática em nossas vidas. É que todos nós precisamos sempre de uma autoanálise sincera de como nós estamos priorizando as coisas do mundo em detrimento à nossa devoção a Cristo. A realidade é que, em nosso cotidiano, nós somos constantemente seduzidos pelo que o mundo oferece. Conforto, sucesso, aceitação social, riquezas e até mesmo distrações que são aparentemente inofensivas. Mas o que nós vemos aqui nesse texto de Gálatas 6 é que nós devemos inverter as nossas prioridades. Paulo nos desafia a crucificar o mundo para nós, ou seja, olhar para as tentações, as promessas vazias e os valores desse mundo como coisas sem vida, sem valor. Isso não significa que rejeitamos por completo o que há de bom na criação de Deus, não é isso que eu estou falando, mas que não permitimos que as coisas temporais se tornem ídolos em nossos corações, rivalizando com a centralidade de Cristo em nossas vidas. Onde o mundo ainda exerce fascínio em sua vida. Em quais áreas o mundo exerce esse fascínio na sua vida? Talvez seja a busca incessante por uma segurança financeira. Não estou falando que segurança financeira é ruim, mas quando isso se torna o centro da sua existência, o centro orientador da sua vida. Talvez seja a aprovação, uma ânsia por aprovação nas redes sociais. Talvez seja a pressão por conquistar posições e status que estão te levando a se afastar completamente de uma dependência completa de Cristo. É necessário identificar essas áreas e se perguntar de que maneira você pode, de forma prática, valorizar, exaltar, gloriar-se em Cristo acima dessas coisas. Isso pode significar a forma como você utiliza o seu tempo. Valorizar a Cristo pode ter uma implicação de você mexer na sua agenda, na sua relação com o seu trabalho, na sua relação com o dinheiro. Porque tudo que dedicamos tempo e dinheiro é o que nós valorizamos. Isso pode afetar a forma como nós nos relacionamos com o consumo. Seja aquilo que nós assistimos, ouvindo, ou seja aquilo que nós compramos, adquirimos. Devemos perguntar a nós mesmos: estou usando isso para a glória de Deus ou isso tem me distraído do meu verdadeiro tesouro em Cristo? Precisamos olhar para as áreas, cada área específica da nossa vida, onde o mundo ainda exerce muita influência, e colocar diante do Senhor em oração. Isso pode ser um hábito, um apego material, uma meta pessoal ou até mesmo um relacionamento. Precisamos pedir sempre a Deus que nos ajude a crucificar essa área, a fim de que possamos gloriarmos em Cristo acima disso e moldar assim os nossos desejos de acordo com os valores do Evangelho. Devemos nos lembrar que viver uma vida centrada na cruz não é um chamado para um isolamento completo do mundo.
mas sim viver para Deus, com uma nova perspectiva. Como disse mais uma vez, permita citar mais uma vez o pastor John Piper, Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Eu e você precisamos encontrar a nossa maior alegria, satisfação e realização em Cristo Jesus. O mundo precisa perder o seu apelo diante da beleza do Evangelho. E Paulo encerra sua carta aqui no versículo 18 com uma palavra que essa sim se opõe ao legalismo e resume o objetivo do que o apóstolo Paulo quis transmitir, não só à igreja da Galácia do primeiro século, mas a nós também, quando ele fala sobre a graça na sua saudação final. Uma palavra que resume toda a mensagem aos Gálatas. Se você olhar lá no capítulo 1, ele começa falando da graça de Deus. E agora, no final, ele reafirma a nossa caminhada com Cristo depende totalmente dessa graça e não das nossas obras. A cruz é o lugar onde o amor de Deus se manifestou plenamente. E é por meio dela que recebemos perdão, vida nova e uma nova identidade. Essa verdade não deve apenas nos impactar no momento em que cremos, mas essa realidade precisa moldar toda a nossa vida. A cruz não é apenas o ponto de partida da fé, mas o poder que nos sustenta em cada passo da jornada cristã. É a cruz que nos lembra, dia após dia, que a nossa aceitação diante de Deus não se baseia no que fazemos ou deixamos de fazer, mas naquilo que Cristo fez por nós. Portanto, viver uma vida centrada na cruz de Cristo significa que todas as áreas da nossa vida devem ser transformadas por essa realidade. Quando somos tentados a nos gloriar nas nossas realizações, somos lembrados que nossa maior alegria é Cristo. Quando enfrentamos pressões culturais para nos conformar ou até mesmo esconder a nossa fé, a cruz nos lembra que fomos chamados a seguir Cristo com coragem, sabendo que a nossa segurança e identidade estão firmemente estabelecidas em Cristo e que a maior vergonha de todas não é a que nós possivelmente venhamos enfrentar em nome de Jesus nesse mundo, porque a maior vergonha de todas, Cristo já suportou em nosso lugar. A cruz também deve ser central quando nós fracassamos, quando nós tropeçamos, quando nós pecamos, porque é a cruz que nos lembra que há perdão e renovação, restauração disponível para mim e para você, não por causa do que nós fazemos, mas porque Cristo suportou toda aquela dor por nós. Essa verdade deve permanecer em nós. Ela deve permear cada parte da nossa vida. Em nossos relacionamentos, a forma como nós lidamos com o trabalho, com o dinheiro, nas nossas lutas diárias, no nosso relacionamento no trânsito, no condomínio, até mesmo em nossos momentos de fraqueza. A cruz é o único motivo que vai nos fazer desistir de pecar de verdade. Talvez você tenha um problema no seu casamento. Se você concentrar no problema que você tem no seu casamento, o problema que você tem com o seu cônjuge, seu coração pecaminoso vai começar a tentar te convencer de que o teu cônjuge merece que você peque contra ele. Mas quando você se concentra na cruz e se lembra daquilo que Cristo fez por você, daí vem a verdadeira obediência. Daí vem a obediência que agrada o Senhor. Essa verdade deve permear todas as áreas da nossa vida. Não precisamos mais nos esforçar para garantir, para ganhar a aprovação de qualquer pessoa desse mundo. Porque em Cristo Jesus nós já fomos aceitos e amados pelo Rei dos Reis, o dono de todas as coisas, aquele que criou todas as coisas e aquele que há de enviar seu Filho novamente.
para nos resgatar, julgar vivos e mortos. E vivemos na bendita esperança que viveremos eternamente com Ele, porque nós já fomos aceitos por Deus em Cristo Jesus. Essa é a única verdade que nos dá liberdade. Liberdade para servir a Deus e aos outros de forma agradável a Ele. Não por conta da busca de reconhecimento, mas sim em resposta ao grande amor que nós já recebemos em Jesus Cristo. Assim, à medida que nós vivemos as nossas vidas, nós devemos nos gloriar sempre na cruz de Cristo. Nos lembrando diariamente que nós somos amados, aceitos e transformados pela obra completa de Cristo. Essa verdade tão poderosa e tão prática, ela deve moldar e nos capacitar para viver para a glória de Deus, proclamando essa mensagem com as nossas palavras e demonstrando essa verdade através das nossas ações. Essa noite é uma noite de batismo, onde alguns irmãos vão expressar visivelmente aquilo que Cristo fez por elas. Deu a elas uma nova vida, um novo nascimento, conversão, transformação. Estão vivendo em novidade de vida. E essa deve ser a verdade que deve permear a nossa existência, que já fomos alcançados pela graça de Deus. E essa deve ser a verdade a passar a reinar na sua vida, que talvez esteja aqui e nunca ouviu a mensagem do Evangelho. Talvez você esteja aqui, até hoje, vivendo a sua vida, buscando a aprovação dos homens ou se esforçando para conquistar a Deus. Mas saiba, nada que você venha fazer, mesmo que você seja um cidadão de bem, a melhor pessoa, nada que você venha fazer é capaz de comprar o favor de Deus. Porque o padrão de ser humano é Jesus Cristo. É aquele que nunca pecou, é aquele que nunca errou. E a nossa verdadeira alegria está não em confiar nas nossas realizações, mas confiar naquilo que Cristo realizou por nós. E quando nós estamos nele, nós somos aceitos pelo Pai. É a única forma de ser aceito pelo Senhor. É a única forma. Se estivermos em Cristo, porque só Ele viveu a vida perfeita que nós não podemos viver. E Ele foi à cruz, levou o castigo em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser livres. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar? Deus Santo, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela cruz de Cristo, motivo pelo qual nós devemos verdadeiramente nos gloriar. Não permita, Senhor Deus, que o orgulho venha ganhar o nosso coração, capturar os nossos afetos, que possamos nos gloriar em Ti, que possamos nos satisfazer em Ti, que a realidade, Senhor Deus, da cruz venha permear todas as áreas da nossa existência, que possamos viver, Senhor Deus, para glorificar ao Senhor e não para buscarmos a aprovação dos homens a partir das nossas realizações, que até mesmo os nossos sucessos venham glorificar ao Senhor, apontar a glória para Ti, e que os nossos fracassos, Senhor Deus, da mesma forma não venham nos derrubar, porque nós não dependemos, Senhor Deus, dos sucessos desse mundo, porque a maior conquista que qualquer homem ou mulher pode ter, ela foi alcançada pelo Teu Filho na cruz e foi disponibilizada para nós de forma gratuita. Obrigado, Senhor Deus, por essa realidade. Que essa palavra, Senhor Deus, possa ter um desdobramento prático na vida de cada um aqui. Naqueles que já foram alcançados pelo Senhor. E também na vida daqueles que, porventura, estejam aqui nessa noite e ainda não tiveram um encontro real contigo. Que o Teu Espírito possa abrir esses corações e essas mentes. Trazer a eles o arrependimento e a boa notícia do Evangelho. Que em Cristo há esperança. Que em Cristo há salvação, em Cristo há liberdade e descanso. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu Evangelho maravilhoso. Que não venhamos perder, Senhor Deus, o fascínio pela obra de Jesus. Que nenhum fascínio desse mundo venha roubar, Senhor Deus, o nosso deleite, a nossa fascinação naquilo que Cristo fez por nós. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.